Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaac, nós vamos dar início aqui a um comentário sobre a Bíblia M'Cheyne. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, o Manual do Cérebro, e desse esse apoio aí, essa força para nós aí no YouTube, para a gente conseguir compartilhar com o maior número de pessoas também, indicar para os seus amigos aí. Então curte os vídeos, já tem alguns vídeos postados e eu vou postar mais esse aqui. Eu vou estar lendo para vocês as vantagens desse plano de leitura do pastor M'Cheyne, tá bom? Então a primeira vantagem, a Bíblia toda será lida de maneira ordenada ao longo de um ano. O Antigo Testamento vai ser lido uma vez, o Novo Testamento e Salmos 2 vezes. Temo que muitos de vocês nunca tenham lido a Bíblia toda, a qual é, em sua totalidade, divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, segundo Timóteo 3, versos 16 e 17. Se deixamos de lado algumas partes das Escrituras, seremos apenas cristãos incompletos. Segunda vantagem, não se desperdiçará tempo em escolher quais trechos ler. Frequentemente os cristãos perdem tempo para determinar para qual parte das montanhas de especiarias devem dirigir seus passos. Dessa forma, a questão será resolvida de uma vez por todas, de modo muito simples. Terceira vantagem, os pais terão regularmente um assunto com que conversar com seus filhos e empregados. É muito desejável que o culto familiar se torne mais instrutivo do que geralmente é. A mera leitura de um capítulo é muitas vezes como água salpicada no solo. Mas se cada membro da família fizer a leitura de antemão, o significado e as aplicações brotarão por meio de perguntas e respostas simples. O calendário será útil nesse sentido. Amigos, além disso, quando a família se reunir, todos terão, nas porções lidas do dia, assunto para conversas proveitosas. O significado de passagens difíceis pode ser perguntado a cristãos mais criteriosos e maduros, e a fragrância das passagens mais simples se espalhará ao redor. Quarta vantagem do plano de leitura da Bíblia M'Cheyne. O pastor saberá qual parte dos pastos o rebanho está comendo. Isso o capacitará a falar mais convenientemente nos cultos, e tanto o pastor como os presbíteros estarão habilitados a lançar uma palavra de luz e conforto ao visitarem os lares, para a qual as pessoas responderão mais prontamente. Quinta vantagem, os doces laços de amor e de unidade cristãos serão fortalecidos. Frequentemente seremos levados a pensar naqueles queridos irmãos e irmãs no Senhor que aqui em outros lugares concordam em unir-se conosco na leitura dessas porções. Com mais frequência seremos conduzidos a concordar na terra no que diz respeito a algo que pediremos ao Senhor. Iremos orar mais sobre as mesmas promessas, choraremos sobre as mesmas confissões e agradeceremos a Deus com os mesmos cânticos e seremos nutridos pelas mesmas palavras de vida eterna. Robert Murray M'Cheyne, dezembro de 1842. O pastor também ele cita algumas desvantagens, que são, na realidade, não são desvantagens, são perigos, né? Somos criaturas tão fracas que qualquer atividade a que devemos voltar regularmente está pronta a degenerar em mera forma sem vida. A tendência de ler a palavra mediante uma regra fixa pode, para algumas mentes, criar um esqueleto da religião. Isso será um pecado peculiar nos últimos dias, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Esse verso está em 2 Timóteo 3, 5. Que esse calendário pereça antes que tal ferrugem devore a alma de vocês. Justiça própria é outro perigo que podemos incorrer quando adotamos um plano de leitura da Bíblia.
Algumas pessoas, por terem devotado parte do seu tempo à leitura da palavra de Deus e por ter completado a porção diária prescrita, podem ser tentadas a olhar para si mesma com complacência. Muitos, estou persuadido disso, que estão vivendo sem experimentar qualquer obra de vida na alma, não perdoados, não santificados e prontos a perecer. Gastam tempo determinado na devoção secreta e na familiar. Eles estão indo para o inferno com uma mentira na mão direita. Terceiro perigo de usar de uma forma errada o plano de leitura. Leitura descuidada. Poucos tremem diante da palavra de Deus, poucos, ao lê-la, ouvem a voz de Jeová, que é cheia de majestade. Alguns, ao se depararem com um trecho maior, podem ser tentados a se enfadar dele, como Israel fez em relação ao maná diário, dizendo: nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números 21, 5. E o leem de maneira leviana e descuidada. É de se temer que isso provoque a Deus. Cuidado para que aquela palavra não seja verdadeira para você. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo está em Malaquias 1,13. Quarto perigo, um jugo pesado demais para carregar. Alguns se lançam à leitura com avidez por algum tempo, mas depois sentem-se como um peso muito difícil de carregar. Eles podem sentir como que se arrastando pela tarefa que lhes foi indicada, sem, no entanto, terem qualquer gostinho da comida celestial. Se esse for o caso com qualquer um de vocês, lancem de si os grilhões e alimentem-se com liberdade no doce jardim de Deus. Meu desejo não é jogar uma rede sobre vocês, mas ser um ajudador de seu regozijo. Se há tantos perigos, qual então o propósito de sugerir esse plano? Respondo a isso dizendo que as melhores coisas são sempre acompanhadas de perigos, assim como as mais belas flores estão frequentemente reunidas nas escarpas dos mais perigosos precipícios. Então, considerem as vantagens, se alimente delas, e dos perigos de não levar de uma maneira leviana esse plano de leitura, sem ter o verdadeiro prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que trouxe a versão em português para o Brasil. Tenho grande alegria de recomendar aos leitores brasileiros a Bíblia McCheyne. Faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. Muito embora o Brasil publique e distribua milhões de exemplares de Bíblia todos os anos, ainda somos uma nação carente da palavra de Deus e ainda temos muitos crentes analfabetos da palavra de Deus. McCheyne foi um ministro do Evangelho cheio do Espírito Santo. Viveu apenas 29 anos, de 1813 a 1843. Mas seu testemunho fala ainda hoje. Sua vida inspira milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse pastor presbiteriano da Escócia, que viveu no século XIX, pregava com tanta graça e poder que, ao se colocar de pé no púlpito, as pessoas já começavam a chorar. Suas mensagens eram solenes, vívidas e vigorosas. A igreja que pastoreou recebeu um poderoso despertamento espiritual. Seu ministério, embora curto, foi profundamente impactante e influenciador. A leitura da palavra de Deus é vital para o crescimento espiritual. Numa sociedade embriagada pelo sucesso e pelo prazer, sufocada pela correria, marcada pela superficialidade, somos distraídos por muitas atrações perigosas. Desperdiçamos tempo com muitas coisas banais. Corremos muito e avançamos pouco. Somos ativistas demais, mas com resultados minguados demais. Temos muitas folhas e poucos frutos, muitos trovões e pouca chuva, muitas palavras e pouco poder. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos ter fome da palavra, precisamos conhecer a Cristo e sermos revestidos com o poder do Espírito Santo. A leitura e a meditação da palavra de Deus é o antídoto contra as muitas falsas doutrinas que ameaçam a família e a igreja em nossos dias. Por meio da palavra, temos fé. Por meio dela, crescemos. Através dela, recebemos poder para uma vida santa. A palavra é a espada do Espírito, arma de defesa e de combate.
Precisamos imitar os cristãos de Bereia, que examinavam tudo que ouviam pelo crivo das Escrituras. Precisamos ler, meditar, obedecer e proclamar a palavra de Deus com o coração quebrantado, com um senso de urgência no poder do Espírito Santo. Pastor Hernandes Dias Lopes. Deus abençoe e que vocês possam estar adquirindo, né? Isso aqui já está meio surradinho, estamos usando bastante, né? Leitura diária devocional, Bíblia McCheyne. Procure aí na internet que você vai encontrar ela à venda para você, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e siga os nossos vídeos aí do plano de leitura diária.